Imagine, por um instante, que tudo o que você conhece simplesmente desaparece. Seu corpo, seu nome, sua história, seus medos, seus problemas, tudo fica em silêncio. Não é um silêncio vazio, é um silêncio vivo, presente, absoluto. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Tudo começou de forma inesperada. Um acidente, rápido demais para ser evitado. Em poucos segundos, o caos. Sirenes, gritos, pessoas correndo. Depois, escuridão. Os médicos disseram mais tarde que seu coração havia parado por alguns minutos. Minutos suficientes para que, do lado de fora, todos acreditassem que aquele era o fim. Um corpo imóvel, sem resposta, sem sinais. Mas, para ele, aquilo não foi o fim. Foi o começo de algo que jamais conseguiria explicar por completo. Ele conta que, de repente, a dor simplesmente desapareceu. Não havia peso, não havia frio, não havia medo. Era como se ele tivesse deixado algo para trás, como se não estivesse mais preso ao próprio corpo. O que restou foi apenas a consciência, clara, desperta, lúcida. Ele diz que nunca se sentiu tão vivo. À sua frente começou a surgir uma luz. Não era uma luz agressiva. Não machucava os olhos. Pelo contrário, acolhia. A escuridão ao redor parecia se abrir, como se o espaço estivesse sendo rasgado. Não era exatamente um túnel. Era mais do que isso. Era como se o próprio universo estivesse se abrindo para ele. Um caminho iluminado surgia lentamente, pulsando, respirando, vivo. Cada passo em direção àquela luz trazia uma sensação impossível de descrever, uma mistura de paz profunda com reconhecimento, como se ele já tivesse estado ali antes. E então ele percebeu que não estava sozinho. Silhuetas começaram a se formar ao redor. Pessoas, presenças. Algumas ele reconheceu imediatamente. Outras não tinham rosto definido, mas ainda assim eram familiares. Curiosamente, ninguém falava. Não havia vozes, não havia som. Mesmo assim, tudo era compreendido. Era como se as respostas viessem direto ao coração, sem precisar passar pelas palavras. Não havia perguntas, não havia dúvidas, apenas entendimento. Ele conta que não sentiu julgamento algum, nenhuma acusação, nenhuma cobrança, apenas uma sensação profunda de verdade e de aceitação. Nesse lugar, algo ainda mais intenso aconteceu. Momentos da vida dele começaram a se revelar, mas não como lembranças comuns. Ele não estava apenas assistindo, ele estava vivendo novamente. Sentiu as escolhas que fez, as palavras que disse e as que deixou de dizer, as pessoas que ajudou e as que machucou sem perceber. Mas não havia culpa, não havia vergonha, apenas aprendizado, como se cada experiência tivesse um propósito claro, como se tudo, inclusive os erros, fizesse parte de algo maior. Então, em meio a essa paz absoluta, algo mudou. Uma pergunta surgiu. Ela não foi dita em voz alta, não foi ouvida com os ouvidos. Ela simplesmente foi sentida. Você está pronto para ficar? Ou precisa voltar? Naquele instante, ele sentiu algo ainda mais forte que a paz, algo que o puxava. Pessoas que ainda precisavam dele, palavras que nunca foram ditas, abraços que ficaram pendentes, mudanças que ainda precisavam acontecer. Ele percebeu que sua história ainda não estava completa. E então, tudo começou a se afastar. A luz ficou mais distante. As presenças desapareceram. A sensação de paz foi sendo substituída por peso, por som, por dor. Tudo escureceu. O próximo instante foi brutal. Ele abriu os olhos em uma maca. Luzes fortes, vozes apressadas, máquinas apitando.
Médicos o observavam em choque. Contra todas as expectativas, ele estava vivo. Mais tarde, quando conseguiu falar, só uma frase fazia sentido para ele. Quem voltou não foi a mesma pessoa que partiu. Desde aquele dia, ele afirma que não teme mais a morte. Não vive mais com pressa. Não ignora os pequenos momentos. Cada conversa importa. Cada silêncio tem valor. Cada dia é um presente. E, acima de tudo, ele carrega uma certeza impossível de esquecer. A vida não termina onde pensamos.